Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no canal e no episódio de hoje eu vou compartilhar algumas experiências e dicas práticas para você organizar melhor o seu tempo, viver a sua vida de forma mais leve, mesmo tendo muitas coisas a serem feitas e também como lidar com os desafios que vão surgindo ao longo do nosso dia a dia. Todas as pessoas têm uma realidade diferente, desafios diferentes. Então eu vou compartilhar minha experiência de como fazer para, mesmo diante a muitos desafios, você viver de forma mais leve e aprender com os desafios, aprender a se desenvolver, aprender uma lição com os teus desafios na vida. Você já sentiu em que o teu dia ele acabava e você se sentia não realizado ou sem resultados pelas coisas que tu tem feito? Às vezes isso pode ter acontecido com você, comigo já aconteceu. Mas o que me fez mudar a minha chave foi a forma como eu organizo o meu tempo e a minha rotina, e com isso, com muitas demandas, eu consigo viver uma rotina mesmo intensa de forma mais leve. Claro que há dias também que são dias exaustivos, mas a maior parte deles eu tento sempre fazer com que eu consiga realizar todas as coisas de uma forma mais leve e descontraída. Já me senti em dias cheios de tarefas, com muitos afazeres, às vezes sem tempo para fazer o que realmente importa e o que realmente me agrega, e focar mesmo em realizar algum objetivo, algum projeto, me deixando levar pela desmotivação ou pelo cansaço ou pela falta de organização do tempo. Mas depois que eu comecei a organizar o meu tempo da maneira correta, que se encaixava na minha rotina, tudo mudou. A perspectiva da vida, toda a minha produtividade, tudo que eu preciso fazer, começou a se encaixar de uma forma bem melhor. Hoje eu vou ensinar você a organizar o seu tempo de forma prática, em que você adapta a tua realidade para que você consiga produzir mais, ter tempo livre para você e ainda se sentir bem e sem estresse. E fica até o final do vídeo porque no final eu vou revelar um segredinho que pode triplicar sua produtividade sem esforço. Mas afinal, por que nós sentimos tão sobrecarregados diante a vida e em momentos se sentir assim desmotivado, sobrecarregado? Um dos principais motivos que faz você se sentir assim é a falta de clareza sobre as suas prioridades que você precisa desenvolver na tua rotina. Acaba por comprometer todo o teu tempo, fazer muitas coisas, mas por vezes não fazer o que realmente importa. Outra coisa que pode acontecer também na sua vida para você se sentir tão assim sobrecarregado é a procrastinação. Se bombardear de informações e procrastinar. Ter muitas distrações ao longo do teu dia, como, por exemplo, redes sociais, ver televisão, se bombardear o teu cérebro, a tua cabeça de muitas notícias, de muitas informações, que esse mundo virtual, por vezes, se você não souber aproveitar, ele vai te encher a cabeça e vai chegar no fim do dia, você vai se sentir muito cansado, muito estressado. Esse é um dos motivos também que pode acontecer. Se você também pensar em ser uma pessoa multitarefa, que lotar a sua agenda e querer ser sempre ativo e fazer muitas coisas ao mesmo tempo, muitas coisas ao longo do teu dia, muitas vezes pode parecer produtivo, mas na verdade diminui o teu rendimento. Tome cuidado em não colocar muita coisa a ser feita ou você começar a fazer algo e não terminar e sempre estar fazendo alguma coisa. Então, ser multitarefa não é eficaz para a tua produtividade e vai te deixar ainda mais cansado. Outro ponto também que é muito essencial é ter pausas. Se você tem ausência de pausas na dimensão de atividades que tu precisa fazer, uma pausa que nem que seja de 5 minutos, vai te tornar o teu dia muito sobrecarregado. A pausa, ela é essencial, mesmo que tu tenha muitas atividades a serem feitas, a serem desenvolvidas. E trabalhar sem descanso, sem pausas, reduz a sua produtividade. Então, ter pausa, mesmo numa rotina cheia, intensa, é essencial para você conseguir produzir mais e produzir com mais excelência no que você está fazendo. Mas calma que agora eu vou te passar algumas dicas práticas que eu utilizo na minha vida, na minha rotina, que pode te ajudar a melhorar o teu tempo, a organizar melhor o teu tempo e conseguir uma rotina mais leve, mais produtiva
e organizada. E para isso, existem algumas estratégias para organizar o seu tempo e fazer mais. Ser mais produtivo no que tu está fazendo. Uma dessas dicas, a primeira dica, defina as suas prioridades claramente. Muitas vezes ficamos ocupados com coisas irrelevantes e às vezes nem percebemos, mas nos ocupamos muito com coisas que não precisam do nosso tempo. Acabamos perdendo nosso tempo, a nossa produção, porque às vezes procrastinamos, nos bombardeamos de informações em redes sociais, em informações do mundo exterior em excesso. E bombardear o teu cérebro com informações excessivas acaba por deixar a tua mente mais cansada e no final do dia você vai estar extremamente cansado e improdutivo. E muitas vezes ficamos ocupados com coisas irrelevantes. E o que você precisa identificar é perguntar a si mesmo: o que realmente precisa ser feito? Qual a minha prioridade neste momento? Qual a minha prioridade na minha vida pessoal e no meu trabalho que eu preciso executar nesse momento? Então, com essa resposta, você vai identificar quais são as suas tarefas prioritárias e você não vai perder tempo com coisas irrelevantes. Um exemplo bem prático é: tenho 10 tarefas para serem feitas em um dia. São muitas, mas você precisa saber qual é a sua tarefa mais importante. Escolha 3 mais importantes e comece a executar essas atividades. Comece a executar essas tarefas. Porque se você tem tudo como prioridade, nada é prioridade. Então você precisa definir ali 3 tarefas essenciais prioritárias, conclui aquelas atividades, aquelas tarefas e ao longo do dia tu vai concluindo tudo que tu precisa fazer, colocando em ordem. A dica número 2 é muito importante: planeje o seu dia. Planeje o seu dia na noite anterior, planeje o seu dia com todas as atividades que tu precisa fazer e desenvolver. Coloque uma lista de coisas importantes. Eu, particularmente, gosto de planejar a minha semana, as minhas atividades de segunda a domingo, no domingo. Então, no domingo eu tiro um tempo do meu dia e planejo todos os meus dias, com todas as tarefas que eu preciso fazer, com tópicos das tarefas essenciais, e tudo que for surgindo ao longo da semana eu vou acrescentando ali de acordo com os dias. Hoje eu uso um planner escrito à mão porque eu gosto muito de escrita, mas você, por exemplo, pode utilizar o Google Agenda, Google Keep, o teu método de organização, mas o importante é você se organizar e você ter o seu dia planejado. E se você tem um dia planejado, você no dia que você for acordar, você não vai perder tempo pensando no que você precisa fazer. Você gasta tempo, energia diariamente só pensando ali no momento o que eu preciso fazer, o que eu preciso cumprir, qual é a atividade mais importante. Então, você perde muito tempo e energia com isso. E quando tu tem algo planejado, você tem uma direção a seguir e a executar. Então, o meu exemplo de planejar o dia no domingo pode ser outro dia para você. Por exemplo, se você tem uma folga em um dia diferente, que não seja um final de semana, mas que seja no meio da semana, você pode planejar a tua semana de acordo com o teu dia de folga. Então, se você começa o dia sem um plano, você vai perder tempo decidindo o que você precisa fazer. E às vezes você pode até esquecer de uma tarefa importante que você precisava fazer naquele dia e deixou passar porque você não planejou, não estava na tua agenda e você se perdeu no meio do caminho. Então, o planejamento ele é mesmo importante e essencial para você ter uma direção para o que você precisa fazer e executar. E o mais importante, escolha 3 principais atividades e tarefas a serem desenvolvidas e foque nessas atividades. Foque em concluí-las e depois você pensa no restante das outras e vai fazendo passo a passo e você vai concluindo tudo que você precisa fazer. E o ideal para você fazer na tua rotina é planejar horários para tudo que você precisa executar. É ter horário para tomar o teu café, é ter horário para tu executar uma função no teu trabalho, é ter horário para você almoçar, é ter horário para você executar um projeto pessoal. Ter horário para tudo te dá uma direção. Mesmo que você tenha uma rotina que não dê muito para controlar o teu tempo, mesmo que você tenha uma rotina que não dê muito para ser igual todos os dias, você vai modificando e moldando de acordo com a tua realidade dia após dia. Então é definir às 9 horas eu tenho X atividade para poder ser feita.
às 11 da manhã eu tenho X atividade para executar. Às 3 da tarde eu tenho aquela atividade para executar. Então assim você vai tendo mais clareza e organização e comando diante da tua vida com o tempo que você tem para desenvolver as tuas tarefas. Então é você acordar e já saber o que você precisa fazer. Se você planeja o seu dia, você já começa 90% na frente de todas as pessoas. E você não fica perdido. Você não vai ficar perdido no meio do caminho sem saber o que você precisa fazer, o que você precisa executar. Então, ter essa clareza vai te ajudar muito e ajustar a tua rotina, a tua organização de tempo vai te ajudar muito a executar todas as tarefas com mais organização e leveza. A dica número 3 é a técnica Pomodoro. Para algumas pessoas isso pode funcionar, para outras pode ser de forma adaptável. A técnica Pomodoro, ela é para você dividir em blocos de 25 minutos e ter 5 minutos de pausa. Para quem estuda ou tem determinado trabalho, dá para ir alternando e tendo esses 20 minutos de trabalho, 5 minutos de descanso. Isso vai fazendo com que você tenha mais produtividade, porque quando o teu cérebro ele relaxa um pouco, ele volta a trabalhar com mais intensidade, mais produtividade, do que você pegar uma tarefa a desenvolver e fazer ela sem pausa. Com isso, você vai ficando mais cansado. Evite distrações. Olhe as redes sociais em determinados horários para não te distrair. As redes sociais é algo muito extenso, são muitos conteúdos e eu já me senti, quando eu ficava muito tempo passando ali na rede social e não me agregava muito, eu ficava muito bombardeada de informações. Então eu alimentava muito o meu cérebro, alimentava muito a minha cabeça com muitas informações que não me levavam a lugar nenhum. Porque são informações curtas, são muitos textos, muitos vídeos curtos e o cérebro não vai processando isso corretamente. Então eu acabo que passo horas e horas e não aprendo nada com isso. Então tenha estratégias para você usar as redes sociais e use as redes sociais a seu favor. Use para um aprendizado, mas não para consumir uma dopamina rápida e você acabar ficando viciado por isso e ficar o tempo todo nisso. E é muito mais difícil saber lidar com isso e não se sentir cansado no final do dia. Quanto menos interrupções você tiver, mais rápido você termina as suas tarefas. Então, trabalhar em blocos de 25 minutos ajuda o teu cérebro a trabalhar focado e com menos exaustão. Então, por exemplo, se você precisa trabalhar por 2 horas intensivas ou estudar por 2 horas intensivas, pegue 2 horas e divida em 4 blocos de 25 minutos e pause entre eles. Isso vai ajudar você a ter mais foco e mais concentração e menos exaustão. O cérebro, ele tende a focar mais quando sabe que tem um momento de pausa. Então, isso ajuda muito na tua produtividade e a evitar a exaustão. A dica número 4, agrupe tarefas semelhantes. Em vez de você ficar respondendo mensagens, e-mails durante o dia inteiro, reserve horas do dia para fazer essas atividades. Reserve um momento, nem que seja da manhã, um momento da tarde, e você tem ali um período da manhã e da tarde checando essas mensagens e checando esses e-mails. Isso ajuda você sempre manter focado, atento às mensagens, aos e-mails e ser mais produtivo em outras coisas que você possa fazer. Mas claro que isso pode variar muito. Se você precisa estar sempre conectado, pondere isso de uma forma que você consiga ter menos interrupções no que você está fazendo e mais rápido você vai terminando as suas outras atividades. Então, reservar determinados horários para cumprir determinadas tarefas te ajuda a ter menos interrupções e mais rápido você vai terminando todas as suas tarefas. A dica número 5, aprenda a dizer não para as coisas que não importam naquele momento ou que não são urgentes. Então, um exemplo é se você está executando uma atividade em modo flow e alguém te chama para conversar. Nesse momento, se você parar, você perde todo o teu foco e acaba por demandar mais tempo para voltar naquele estado de foco. Peça a outra pessoa para esperar, porque naquele momento você está fazendo aquela atividade. Então, saiba priorizar e não acabar deixando as tuas atividades
importantes em que você está ali em um foco absurdo para poder ser interrompido. Então isso acaba por atrapalhar também. Toda vez que você diz sim para alguma coisa, você diz não para outra. Então saiba priorizar o que tu tá fazendo naquele momento, porque tu tá dizendo sim para aquilo e outra coisa não. Então aprenda a dizer não para o que não é essencial naquele momento. Um dos tópicos muito importantes também que eu quero abordar aqui nesse episódio é como crescer com os pequenos desafios da vida. Na nossa vida nós vivemos, cada pessoa tem uma vida diferente, tem desafios diferentes, mas nós temos que saber aproveitar a lição que aquele desafio te traz. Então, se surgiu algum desafio, cara, esse é o momento de tu aprender alguma coisa. Se tem uma coisa boa, é você aprender com os desafios que a vida vai te dando. Você vai vencendo cada desafio ali que a vida vai te dando. Tu vai elevando o nível, a vida é como se fosse um jogo, que você vai jogando e vai elevando ali os níveis. Então, quando aparecer algum desafio, não olhe aquilo com algo ruim, como algo péssimo. Olha aquilo como um crescimento, uma nova oportunidade, uma oportunidade de se desenvolver, de aprender algo novo, de aprender uma lição e que tu pode carregar para a vida de acordo com o desafio que tu recebe, né? Que a vida vai te dando. Então você precisa aprender a lidar com os desafios sem se frustrar. Não reclame pelas coisas que vão surgindo na tua vida. Se as coisas estão surgindo, é porque elas têm que surgir. Tudo tem um porquê na nossa vida. Aprenda com os desafios. Saiba lidar com os imprevistos que você vai ver você evoluindo e crescendo ainda mais. Encare os desafios como uma oportunidade de crescimento. Em vez de ver os obstáculos como algo problemático, veja-os como chance de aprender. Um exemplo é se você está fazendo algo e deu errado, um projeto, algo na tua vida ou no teu trabalho e deu tudo errado. Olhe para aquilo com outros olhos. Em vez de se culpar os outros, se martirizar, pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Como posso melhorar da próxima vez? Toda dificuldade traz uma lição. Quem cresce na vida não é quem evita desafios, mas quem enfrenta e aprende com eles. E se aparecer algum desafio, algo muito desafiador, ajuste o teu plano sem desmotivar. Às vezes a gente tá sempre esperando a motivação, a hora perfeita, mas na verdade a gente só precisa ajustar o nosso plano e não esperar o momento perfeito, a hora perfeita, a motivação chegar. Às vezes a gente só precisa fazer na força da disciplina ou da constância. Muitas pessoas acabam por se estressar, que isso faz muito mal, por algo que sai do controle, mas ser flexível é essencial para a sua vida. Se o seu dia estava previsto para ser executado daquela forma que você planejou e algo saiu do controle, algo correu mal, reorganize as suas prioridades sem culpa. Pergunte a si mesmo. São muitas perguntas que você vai fazendo a si mesmo e você vai crescendo e desenvolvendo na sua jornada. E a pergunta que você pode fazer neste momento para você: o que eu ainda posso fazer hoje para continuar avançando? A vida nem sempre sai como planejamos, mas quem sabe se adaptar segue em frente. Os pequenos desafios podem te trazer pequenas vitórias. Cada obstáculo superado fortalece a sua confiança, a sua autoconfiança, você fica mais forte, mais resistente. Então, se você é uma pessoa que às vezes tinha medo de falar em público e por algum motivo você foi começando ali a expor a sua opinião, isso já vai acontecendo uma pequena vitória. Então, celebrar as pequenas conquistas é o que vai te trazendo mais confiança. Então, celebre os pequenos momentos, as pequenas vitórias que tu vai tendo no teu dia a dia. Quando você começa a ser grato pelas pequenas coisas, a tua vida ela vai transbordando de mais leveza, a gratidão ela transborda a nossa vida. Então, seja grato pelas pequenas coisas que tu vai conquistando, por conseguir expor a sua opinião, por conseguir tal coisa que você planejou para a sua vida. Então, vai celebrando os pequenos passos.
grandes mudanças acontecem com pequenas vitórias diárias. Espero que esse episódio tenha te ajudado de alguma forma a enxergar de forma mais clara ou te ajudado de alguma forma que agregue valor na tua vida. Trouxe ele com um plano assim de crescimento, de mentalidade, que você seguindo esses passos, mesmo que às vezes pode parecer difícil, mas é no difícil que você vai conseguindo tornar as coisas mais fáceis e mais leves. Então, seguindo todas essas dicas práticas de organização, hoje eu te ensinei como organizar o seu tempo, como definir as suas prioridades, usar o método Pomodoro para estudo e trabalho, saber dizer não e ainda ter tempo para lazer. E o mais importante, falamos sobre como enfrentar os desafios e crescer e se desenvolver no dia a dia. E se você gostou desse conteúdo, deixe seu like para o YouTube entender que esse vídeo foi bom e entregar para mais pessoas. Também comente aqui embaixo o que você achou e o que você vai começar a se desafiar a fazer nos próximos dias. Compartilhe com alguém que precisa ver essa mensagem. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. Em breve terei mais conteúdo sobre crescimento e desenvolvimento pessoal. Até o próximo episódio!